aparecendo, né? Uhum. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda live que eu estou fazendo, assim, com o tema equestre, né? Sobre a questão dos projetos para cavalos. A Maiara é uma querida, uma convidada super especial, aí, uma pessoa que eu já admirava muito antes, né? Da gente estar falando sobre o projeto para o espaço dela. E espero ainda fazer aí uns cursos com ela também, que ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, que é incrível. Ela é uma pessoa super querida, super, nossa, gente, muito, muito show. Então, eu sempre busquei essa questão do bem-estar nos meus trabalhos. Eu já tenho aí uma formação de 30 anos com projetos de interiores, né? E agora, voltando para o mercado dos cavalos, as coisas foram acontecendo, né? E, e eu busco sempre trabalhar em uma questão de que os passos eles são para todos, né? Eles têm que promover o bem-estar para todo mundo, não só para quem está utilizando aí o lugar, né? Não só para as pessoas, né? Então, aí, 30 anos de mercado, design de interiores, projetos sempre que buscam aí a promoção do bem-estar, qualidade de vida, principalmente no residencial. Eu tenho algumas formações terapêuticas. Então, eu falo muito sobre a questão das cores, da cromoterapia, das formas. Então, essa questão de trabalhar o bem-estar nos projetos já estava, assim, no meu decorrer, né, dos meus anos aí de trabalho. E os cavalos, eu fiz um resgate, assim, da minha infância, que quando eu era criança, eu montava, passeava, meu pai criava cavalo, e depois a vida inteira eu fiquei longe. E agora, em 2019, eu comecei a resgatar isso, voltei a montar, realizar esse sonho de criança. Comecei com a ecoterapia, fazendo cursos, resolvi fazer uma pós-graduação e aí os temas que vieram para eu trabalhar, que foi uma indicação da minha orientadora, da Gabriele, né, do Rancho GG, Fundação Rancho GG, que ela é incrível também. Foi para eu fazer algo na minha área de formação, dos projetos, no meu escritório, que eu já trabalho, essa parte de interiores, de arquitetura, né? E eu fui buscar diversas coisas. Eu já conhecia um pouquinho só, assim, já tinha ouvido falar do Pera Paradise, já me incomodava como os cavalos viviam dentro das baias, né? E daí eu, descobrindo várias coisas, fiz uma tese, uma pós, uma pesquisa super grande, comecei a divulgar esse conhecimento, e as pessoas que me conheciam já, que eram do cavalo, quiseram resolver, assim, né, fazer projetos, e a gente começou a trabalhar juntos. Inclusive a Patrícia, fiz um projeto para ela, ela está aqui também na live. E foram acontecendo, assim, eu fui divulgando, né, essa parte do pé do Paradise, que é uma paixão minha, assim, porque quando eu descobri, eu falei, não, eu preciso entender isso. E eu comecei a estudar, assim, todos os dias eu entrava nos grupos que tem do Pedra Paradise no mundo todo para saber como que funcionava, o que que as pessoas estavam implantando, quais eram as dificuldades, quais eram os problemas, o que que eu poderia ajudar. Então, eu ajudei muita gente, né, indicando ali a questão de circuitos, do que poderia fazer de problemas, porque quando a pessoa começa a implantar sozinha, apesar de ter um livro do James Jackson, né, que ele que foi idealizador, apesar do livro ser bem rico, né, explicar, na hora que você vai implantar, surgem várias dificuldades e vários problemas, né? Aqui um pouquinho do meu trabalho, aqui a gente tem no escritório projetos residenciais, de clínicas, projetos equestres, eventos, Pedra Paradise, e aí tem projeto nos Estados Unidos, consultoria que eu já dei na Austrália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está aí com 5 projetos, né, alguns em implantação, e eu quero convidar vocês a um novo modo de pensar a estabulação para os equinos, porque é uma quebra de paradigma, que a gente já vive hoje, né? Que é o cavalo que vive estabulado, o cavalo que vive numa baia, ou que ele vive num piquete. Esse não é o habitat natural do cavalo, né? E como que a gente consegue trazer mais saúde para os cavalos? Porque quando eles começam a ficar nesses formatos, eles começam a ter alguns problemas de saúde.
às vezes problemas de comportamento, problemas psicológicos, que a gente ainda não tem estudos tão grandes sobre isso, mas fora do Brasil tem bastante pesquisa que fala sobre questões de sono, de saúde, né, os problemas que tem as doenças que são acarretadas pela forma como eles são mantidos, né, estabulados, problemas de comportamento, psicológicos, enfim, sono, tem várias questões que a gente vem fazendo algumas coisas erradas e que as pesquisas mostram que a gente pode fazer melhor. Então, eu quero aí convidar a Maiara, falar que a Maiara é uma pessoa assim, muito querida para mim, já era, antes de eu conhecer ela pessoalmente ou de falar com ela. Ela é minha instrutora há muito tempo, acho que talvez até mais de 16 anos. Eu peguei isso aqui no seu site, Maiara, especialista em fazer os amantes do cavalo se comunicarem com seus animais através da equitação fundamental, responsável por centenas de treinamentos básicos e avançados, formando assim pessoas aptas a entrar no universo da equitação, instrutores capacitados na formação de centauros. Maiara, conta um pouquinho do seu trabalho, que é incrível. Ai, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer as palavras, recíproco também. Adoro o seu trabalho. Inclusive, quando a gente conversou pela primeira vez, eu fiquei alucinada, né? Porque eu tinha escutado. Depois eu vou contar um pouquinho também como que surgiu essa questão do PEDOC, né? Foi por duas situações. E eu estou muito feliz, né, de ter desenvolvido esse projeto com você, pela pessoa que você é também, que no final a gente acabou se conhecendo e virando uma amizade super bacana, né? Então, obrigada mesmo, viu? Eu estou super feliz de estar aqui e contar um pouquinho, né, desse projeto que está sendo muito legal. A gente está ainda em implantação, mas que vai ser incrível para os cavalos e eu tenho certeza para os alunos, para mim, para todo mundo. Eu estou há mais de 16 anos, né? Comecei novinha nesse universo do cavalo e minha paixão sempre foi equitação de base, né? Eu, na verdade, meu sonho era ser treinadora, e a vida foi me guiando para não ser, porque tudo que você imagina, possível imaginário que era para acontecer, para eu não ser treinadora, aconteceu. E foi muito bom, porque aí eu comecei todas as hípicas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre trabalhei com base, e aí eu entrei na ecoterapia também, que eu sou fisioterapeuta, comecei a trabalhar com a eco, e eu comecei por esse lado, né, de olhar para o corpo, de olhar para o binômio no cavalo. E a Eco me trouxe muita coisa legal, inclusive essa questão da biomecânica do centauro, que é o que eu amo, né? Que eu sou apaixonada, não só nela, mas na equitação fundamental também, que é o que eu levanto a bandeira aí. E foi através da Eco que eu tive a oportunidade de participar das Paralimpíadas como oficial, e aí conhecer a biomecânica. E aí, a partir desse, mais, o que é mais ou menos foi em 2015, desde 2015, eu estou estudando cada vez mais e tentando trazer essa realidade que a equitação, ela é uma ciência. Né? A gente precisa trazer isso, né? Por muitos anos aqui no Brasil, não só no Brasil, mas digo em muitos países também, existe essa questão de equitação ser muito empírica, e ela não é. Existe a prática, ela é importantíssima, mas a teoria ela é fundamental. Então, a prática e a teoria, elas têm que cantar juntas, né? Elas têm que estar sempre trabalhando sempre em sintonia. E era uma dificuldade que eu sentia quando eu comecei a trabalhar aqui, né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ir para fora e ver esses diferenciais, isso foi realmente o que me fez buscar metodologia, buscar estudos para mudar esse paradigma. E hoje a gente está com a pós-graduação, né? A primeira pós-graduação do Brasil, tirando a do Exército, mas a nossa primeira de equitação fundamental. Estamos indo para a terceira turma. A gente está com os cursos de formação para instrutores, também um curso que é um curso de extensão que tem certificação MEC, então para nós isso foi uma conquista esse ano, né? Porque os cursos geralmente de equitação, cursos relacionados ao universo do cavalo, geralmente são cursos que não têm um peso educacional tão grande e a gente conseguiu esse carimbo do MEC tornando um curso relevante. E além disso, outros cursos relacionados à parte do ABC da equitação, que eu gosto bastante, né? Mas sempre com esse foco, né? Da consciência corporal, dessa questão de o cavaleiro se observar e principalmente observar o cavalo e formar essa união, esse centauro, que é o que eu gosto de trazer. Isso prevenindo lesões no cavalo e lesões na própria pessoa. E aí, quando eu trago, eu soube, né? Inclusive, eu soube
projeto do PEDUC nesse ano. Eu fui em março fazer um curso que foi a realização de um sonho. Eu fiz um curso na Espanha é do Centro Riding, né? Fiz com a discípula da Sally Swift, que já faleceu, mas é uma das percussoras da biomecânica no mundo. Então, para mim, já ter feito esse curso foi uma realização e eu escutei sobre o PEDUC. Esse foi o primeiro encontro, né? E eu fiquei, mas o que que é isso? O que que é PEDUC? Ah, é um circuito e tal, mas eu também não levei muito mérito, porque é tanta coisa que tinha ali, tanta informação. E o segundo momento foi a Patrícia, que ela veio fazer um curso comigo. Sim. E ela falou, eu também tô fazendo. Aí ela começou a me explicar melhor. Eu falei, opa, gostei, gostei. Preciso. E depois a gente conversou bastante no Instagram, né? E é a partir É, daí que começou o projeto. E para mim é muito legal, por quê? Porque casa muito com o que eu acredito. Eu acredito muito que dá para a gente ter uma união respeitando de uma forma ética. A equitação ela pode ser ética, ela pode valorizar o cavalo, ela pode valorizar o cavaleiro e a gente pode usar o cavalo no nível de alta performance de forma ética e tranquila. E o PEDO que ele traz muito isso, né? Essa reprodução mais fiel possível do habitat natural do cavalo. Então, isso para mim foi quando eu realmente entendi, que é uma coisa muito nova, né? Mas é, quando eu entendi o peso disso, eu falei, nossa, era o que eu queria. Eu fiquei alucinada. Tanto que foi de uma hora para outra, a gente já começou a é. fazer. E agora estamos em implantação. A única coisa, é época de chuva, então eu não consegui mexer muito no trator ainda por conta disso. E agora é final do ano Natal, então ninguém quer trabalhar agora. Então foi só uma época ruim para iniciar, mas eu creio que agora em janeiro já está com tudo, todos os materiais comprados, a gente só está esperando o pessoal da maquinário iniciar. Eu estou ansiosíssima, porque vai ficar muito legal, as minhas éguas vão amar. Ah, que bacana. E você sabe que eu até comentar, né, das suas formações, eu já participei de um curso que você deu faz acho que uns 2 anos online ali, que foi até um gratuito. Foi a primeira vez que eu te vi, acho que veio algum anúncio assim. E eu já tinha ouvido falar do método Franklin, de um Uhum. pessoal de Dubai, porque eu tinha ido para Dubai e quando eu voltei a montar cavalo, eu voltei a montar na Europa. Então lá você já vê que é diferente, né? A forma como eu conheci a pessoa, né? Fiz vários passeios ali de horas, assim, então você conversa muito, né? Com a pessoa que é dono lá. Então era um passeio que eu fiz sozinha com essa pessoa. E ele me explicou como que era o processo para as pessoas aprenderem, né? Que começa a criança com pônei, que começa com equitação fundamental, que todo mundo que quer aprender a montar, né? Para você poder montar, ou para você poder dar aula, ou para você tudo lá. Tudo tem certificação, tudo tem teoria, tem, né, a prática. E então foi assim, a minha visão também de equitação, ela tem essa visão. Tudo para mim tem que ter um estudo, assim. Eu sou uma pessoa que adoro estudar. Então, eu acho que a gente sempre, né, tem que ter uma base, né, um estudo. E eu fui fazer aulas em algumas hípicas, assim, e foi uma coisa, assim, para mim, aterrorizante. Que é aquela coisa, bate no cavalo, bate a perna, bate o chicote, a espora, né? O cavalo não quer andar e você eu falei, gente, isso para mim vai contra a minha natureza. Eu não vou ficar batendo no cavalo para ele andar, né? Eu não acho certo. Tem que ter alguma coisa melhor do que isso, não é possível, né? E a gente sabe que tem. Depois eu fui, né, fazendo enduro, fazendo adestramento, você vai aprendendo, vai descobrindo, né? Conhecer seu trabalho, que é incrível, né? Por isso que eu acho que é super importante as pessoas buscarem o conhecimento. Eu vejo, né, eu trabalho com nos eventos como steward, né, comissária de adestramento, estou fazendo a formação para juiz e você fica vendo as pessoas assim, competidores que montam a vida inteira. E você olha e você fala, meu Deus, essa pessoa acho que nunca foi fazer um curso, aprendeu a montar e foi se virando. Você vê que erros de quadril, de perna, as mãos muito pesadas, você vê assim muitos problemas que poderiam ser arrumados se a pessoa fizesse ali, por exemplo, a sua imersão que acho que são 3 dias, né? Que é uma, uma finidade, assim, você afina, né, a montaria da pessoa, que eu acho que todo mundo deveria passar por um curso, assim, da equitação fundamental, porque eu vejo pessoas com problemas de saúde, problemas na coluna, problemas do joelho,
cotovelo, você falou outro dia da régua, de como segura, são detalhes que a gente que não tem o conhecimento que você tem, não sabe, né? Mesma coisa do Paradise, né? As pessoas que não têm o conhecimento técnico que eu tenho, não vão ter esse olhar que eu tenho na hora de fazer um projeto. E você na hora de afinar as pessoas, que eu acho que é muito importante. Não, perfeito. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? A minha grande busca sempre foi buscar os porquês das coisas, né? Isso eu creio que não só é mais didático, a pessoa aprende melhor, né? Ela se desenvolve melhor, mas ela também ela começa a entender o porquê que ela precisa fazer aquilo. Não fica aquela coisa de reprodução só, né? Porque quando a gente aprende por repetição, sem saber o porquê que está sendo feito, para você esquecer é muito fácil e muitas vezes para fazer errado. E aquela coisa, né? Tem um exemplo que eu sempre gosto de trazer de um amigo meu que quebrou aquela parte de cima da sala que é o pito, né? Ele competia e quebrou aquilo e ele é um grande Ai, calma aí. Acho que sem querer. Espera aí. sem problema. Voltou, né? Voltou, voltou. Tá. E aí ele amarrou com silver tape essa parte da cela. No dia seguinte estão todos os competidores com a mesma, amarrados do mesmo jeito. Sem perguntar, que foi ele quebrou, não foi porque era Nossa, uma forma diferente. E a gente vê muito isso no meio do cavalo. Então, quando você consegue entender o porquê das coisas, fica muito mais fácil para você se entender, você ter fundamentos, né? Isso eu não estou falando só de instrutor, o próprio cavaleiro. É uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A gente tem que ter esses conceitos muito claros, assim, porque somos diferentes. E os cavalos também são. É também. a mágica do negócio, né? Não dá para ter muita receitinha de bolo. E quando a gente tem um fundamento claro, fica muito simples. Então, isso é muito legal. Sim, com certeza. Ah, muito show. Espero aí poder aí fazer um. Eu espero ainda poder voltar a montar, porque eu tô parada, porque eu tive um problema no ombro, principalmente no ombro, eu tive congelamento do ombro, então não conseguia nem montar no cavalo, então eu tô me recuperando. Espero esse ano conseguir voltar e daí, quem sabe, eu vou ali fazer um curso com você também, que é meu Avisa sonho para mim. também. Você vai Então vamos lá, voltando aqui ó, ao tema da live, né? Falar sobre o projeto da Maiara. Esse aqui é o projeto finalizado. Eu vou destrinchar para vocês assim desde o do comecinho, né? Como que começa todo o processo para elaborar um projeto. Então, a gente tem sempre contato com o cliente para saber, né, da área, saber a questão dos animais, quantos animais que são, qual que é o estilo, como é o estilo de vida deles hoje, como que eles vivem hoje, se eles são estabulados, se eles vivem só em baias ou também em piquetes, se eles vivem soltos, tem alguns que acabam vivendo soltos, se é uma fazenda, se é uma propriedade particular, tem cliente com 2, 3 cavalos, tem cliente com 20, 30, tem cliente com 10, 12. Então, sempre o projeto ele vai ter essas nuances, né? Tem ali a parte teórica base, né? Mas a gente sempre tem as nuances, tanto da questão dos animais, como da questão da necessidade do proprietário, por exemplo, a Maiara, que ela tem os cavalos que são para aula, tem as modalidades que ela pratica, tem a ecoterapia, tem a reprodução, tem a produção de feno. Então, a gente tem que analisar tudo isso e tentar moldar, né, na área que o cliente tem, com as necessidades de hoje e as necessidades do futuro, né, para crescer essa área aí de uma forma sustentável e ter um investimento inicial que depois ele vale perdurar, né? Então, essa aqui é uma visão aérea geral aqui da área da Maiara. Aqui a gente vai aproximando, então a gente tem todo aqui o terreno, né? Aqui é Tá a bom. parte. Ok, Opa, pronto. tem alguém, acho que me chamando aqui. Vou só pedir para o pessoal mutar o microfone, e daí qualquer coisa colocar aqui no chat. Eu fechei, Tina. Então, aqui na área da Maiara, a gente tem uma parte aqui que é um córrego, né? Que hoje é toda uma
como se fosse uma plantação de taboa, uma área muito grande aqui com taboas, coisa mais linda. Eu lembro da minha infância brincando com taboa, quando a gente ia aí nos terrenos. Então, tinha antigamente aqui um lago que hoje acho que está seco, bem pequenininho. Ela tem aqui uma parte de plantação de feno, e aqui ela tem o redondel, que ela dá as aulas, né? Umas baias antigas aqui que ela está demolindo. Quer contar um pouquinho, Mayara? Sim. Faz Estrada faz 4 anos, não, vai fazer 5 ano que vem, é a idade do meu filho. Faz 4 anos que a gente está lá, que nós compramos a propriedade, e a propriedade ela estava se abandonada há 15 anos. Então, a ex-dona, ela era de São Paulo também, a gente teve a oportunidade de conhecê-la, infelizmente ela faleceu, e ela simplesmente trancou a casa 15 anos atrás e foi embora. Então, estava tudo arrebentado, a casa sede, a casa, uma outra casa que a gente tinha de apoio, estava tudo, 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 do Mato Grande, e ela tinha cavalos na época que eram essas baias antigas, né? Então, a gente foi, arrumando, é muita coisa, formar os piquetes, porque essa parte de baixo e essa parte de cima, inclusive essa área marrom é a pista. aqui, né? E esses dois telhados aqui são o alojamento, minha casa aqui é em cima, a casa sede. Então, essa área toda Então, assim, estava tudo destruído. Os pastos, as cercas. Então, assim, a gente foi tentando ver as prioridades, e principalmente as casas, primeiro e foi arrumando tudo. E a uma prioridade que eu tinha eram as baias, porque as baias eram muito antigas e muito teto baixo, eram horríveis. Então, Sim, era péssimas. Então, assim, ou eu ia fazer um galpão, eu tava já, a primeira coisa que eu coloquei em meta é fazer a pista e o redondel coberto, porque eu dou muita aula no redondel e lá é muito quente, então, por questão do sol e de aqui o redondel. quantidade dos alunos, até porque esse curso de lapidação a gente fica o dia inteiro, o estágio da pós e da formação são 7 dias também pesados, então a galera não aguentava. Eu cobri, e a minha segunda a próxima coisa que eu ia fazer esse final de ano, né, já ia começar, é fazer o projeto das baias. Eu ia fazer um galpão com 10 baias, um pavilhão com 10 baias, e manter da forma que estava, né, o pasto, enfim. E isso foi assim, questão de 2 meses antes de eu começar a cotar a construtora, eu conversei com a Débora. Daí eu falei, não, pode parar, não vou mais fazer galpão, não. Volta tudo, rebobina. É, E aí, quando a gente estudou a área, né, eu queria manter essa plantação de feno, porque é uma coisa que sim, a gente está começando a construir, tá bem legal, a gente já está com uma área bem bacana. E aí eu falei, eu queria fazer esse circuito nessa área, né, que ela vai mostrar para vocês. Então, ficou uma área, a gente aproveitou bem o terreno, eu achei, ficou muito bacana. E ficou legal que vai ficar atrativo, assim. Ao mesmo tempo que vai ficar muito legal para os cavalos, as pessoas que estarão, por exemplo, tendo aula ou ali naquela ah, região, elas também vão ver os cavalos passeando, o momento dos cavalos tomarem água, o momento que os cavalos forem se alimentar, vai estar ali perto. Então, e onde estão as baias, eu vou fazer um pergolado, vou fazer uma área de convivência, então vai ficar bem perto do paddock, então vai ficar muito legal. O pessoal vai ter essa experiência de estar próximo dos cavalos, assim, com eles soltos. é. Você está com quantos cavalos? É que você tem, né, a parte aqui onde ficam as matrizes com os potros, né? Nessa parte No aqui. paddock vão ser 6 a 7 cavalos, ou por enquanto, tá? Por que de 6 a 7? Porque eu tenho uma potra que eu ainda tô decidindo se eu vou soltá-la ou não. Eu ainda tô. Se eu solto durante o dia e recolho, que é uma albina, né? Então, É, ela é uma que a gente ainda está estudando, porque por conta do sol é complicado. Por mais que ela se proteja, vão ter várias áreas, né, de proteção para eles, mas assim, ela é mais delicada. Mas hoje eu tô com 6 cavalos de aula. Então, esses cavalos vão ficar soltos. E aí, eu tenho as éguas matrizes, né? No total, são 18 animais. Só que eu tenho os potros, as matrizes, eu tenho o garinho que hoje não tá mais lá, ele tá com um amigo meu treinando. E, sim. assim, pro pé do que os potros ainda, a gente, como são éguas que elas não estão habituadas com esses potros, a gente vai começar a inserir no paddock aos pouquinhos. Então, Sim, primeiro, quando ficar pronto, essas 6 éguas de aula, elas já estão acostumadas entre a si, ficar que já estão juntas, né? madrinhadas, elas vão ficar lá. Os potros, a gente vai começar a colocar aos pouquinhos para entender como vai ser essa relação entre eles, né? Então, daí aqui, quando a Mayara mandou a área, né, a gente tenta calcular mais ou menos, porque aqui a gente tinha uma área de brejo, calcular mais ou menos, assim, uma ideia, assim,
bem rústica, né? Bem prosaica, de um tamanho de trilha para ter uma ideia de metragem, né? Então, a gente pode usar no próprio Google Earth, a gente consegue ver essas distâncias para saber aí o tamanho da trilha, né? Daí depois teve a visita técnica, então a gente analisa toda a área junto com o cliente, né? Então, andei com a Maiara ali por toda a parte. E tem a parte do levantamento. No levantamento topográfico ou planaltimétrico, né, a gente chama um agrimensor para ele fazer o levantamento de tudo. Então, ele vai fazer tanto a parte do projeto, né, com as curvas de nível, onde tem brejo, onde teria o lago, onde tem construção, as árvores, ele vai mapear tudo que tem na área, né, os desníveis todos, e transformar isso num projeto que a gente chama, que a gente consiga trabalhar num programa que a gente faz os projetos, né? Então, isso é uma parte importante quando a gente vai elaborar um projeto. E também ele faz, ele filma a área para a gente ver, então ele vai com o drone pertinho, ele afasta e ele tira algumas imagens, né, panorâmicas, que eu acho que é importante para a gente. Aqui, por exemplo, tem o que a Mayara falou, a parte das baias antigas aqui embaixo, o redondel. Aqui tem uma entrada, tem uma outra entrada, aqui é a recepção, aqui onde tem contato, aqui a lojinha. Aqui, futuramente, ela vai fazer algumas baias. Ela tem aqui esses piquetes, né, Mayara, que hoje tem aqui algumas árvores frutíferas. Uhum, sim, Aqui tem o xodó do seu filho, bichinho dele. pequenos animais aqui. E daí aqui a parte que é mais brejo e aqui toda a parte de plantação de feno. Então ele vai ver também, a gente tem poste, tem fiação elétrica, tem poço, né? Então tudo isso ele faz essa mapeação. E o que é bom também para quem é proprietário, né? O bom é que faz toda a mapeação do alinhamento dos vizinhos, do terreno, para ver se está certo, né? Essa distribuição aí. Então, aqui é a área que a gente trabalhou na parte do projeto dela. Aqui é uma outra vista, tem um pôr do sol, gente, incrível. Vocês precisam assistir o vídeo que a gente que está no YouTube da Maiara, que a gente conversou, que a gente fez aqui em cima, e daí tem toda essa vista aqui, o pôr do sol, coisa mais linda. Então, aqui é a área de um outro ângulo, aqui desse outro ângulo que a gente consegue ver bem aqui, que o terreno cai, né, para cá, e aqui uma parte mais alta. Ali, ó, a pista que ela comentou, né, as construções, a casa. E ali para a parte de trás, depois da casa ali tem uma área ali. Na parte de trás a gente ainda tem um alqueire, então muitas das éguas ficam ali, naquela região para trás. Eu até brinquei com a Débora, eu falei que uma pena que a estrada passa no meio, porque se não É, passasse, nós íamos fazer o fazer pé uma coisa caminho inteira. no terreno todo. Vai ficar muito legal. Então, esse aqui é o que a gente recebe do pessoal que faz o levantamento topográfico, né? Então, tem os dados do imóvel, né? Do terreno, da área. Aqui ele fez esse que fez, ele é excelente, assim. Todas as informações, assim, as curvas de nível super bem trabalhadas, bem tiradas. E aqui é onde teria um lago antigamente, que ele está seco hoje, né? Que é o que a gente vai aproveitar para fazer aqui o lago para os cavalos. Então, onde tem cercas existentes, né, os piquetes, as construções. Então, aqui a gente tem um desnível, que aqui é uma parte mais alta, que tem um platô, e aqui tem toda a parte, né, que é caída para cá. E daí, com essas informações, a gente vai fazer uma investigação para saber a questão dos ventos predominantes, tanto a direção predominante do vento, né? E quanto também a frequência e ocorrência. Então, aqui a gente tem um padrão bem forte aqui, por que que isso é importante? Porque na hora que a gente posiciona, por exemplo, tanto cocheira quanto abrigo, né, a parte de alimentação, a gente sempre tem que se preocupar se o vento ele vai, por exemplo, no verão,
se vai ter muito vento ou se tem pouco vento, a gente tem que direcionar as construções para que o vento entre nessa construção e ele promova ali a circulação de ar, né? Fazer com que limpe aquele ambiente na questão do ar para tirar poeira, tirar, por exemplo, amônia. Tudo isso a gente tem que analisar e daí posicionar bem, pensar isso, por exemplo, na hora da questão da insolação. Então, aqui a gente tem o norte e sul, né? Então, o sol, ele nasce num período da manhã que ele é menos quente, e quando ele se põe, geralmente ele é mais quente. Então, na hora que a gente posiciona, por exemplo, até num pé do Paradise, que a gente posiciona ali a área de alimentação. Então, é ideal que tenha uma árvore, por exemplo, que faça sombra no período da tarde, porque se o cavalo vai ficar mais parado ali, ou socializando, ou se alimentando, é legal que tenha uma sombra, porque a região da Maiara tem muito sol. Então, tudo isso a gente tem que analisar antes de iniciar o projeto. Deixa eu ver que tem aqui, acho que uma pergunta. Ah, sobre o lago, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui a gente começa a desenvolver, assim, a gente tem as conversas com a Mayara, né? Tem o que a gente imagina, o que a gente pensa, né? A nossa criatividade, né? Minha aqui no caso, né? Então, a gente posiciona o lago, como ali já tinha uma área, a gente analisa, por exemplo, aqui já tem uma espécie de caminho, então a gente já aproveita aqui que já tem uma cerca antiga, que aqui, ó, essa cerca antiga, a gente tem aqui como se fosse uma passagem, então a gente aproveita, tenta aproveitar, né, as nuances que já tem, principalmente também para minimizar custos e trabalho para o proprietário. Então, no pé da Paradise, a gente vai simular o habitat natural do cavalo, e o que que é isso, né? O habitat que o cavalo ele evoluiu, ele é um habitat mais árido, mais seco. E o cavalo na natureza, o selvagem, ele está o tempo todo caminhando atrás de um alimento, né? Atrás de água, sombra, fugindo dos predadores. Então, o cavalo, como ele é uma presa na natureza, ele não pode ficar parado muito tempo. Então, no natural do cavalo é ele se movimentar muito mais do que ficar parado. Então, na natureza, ele está sempre caminhando. Ele come um pouco aqui, caminha, come um pouco, daí ele vai, ele tem os pontos de água que ele já sabe. Então, ele começa. O James Jackson fez esse mapeamento que o cavalo ele faz sempre os mesmos percursos. Ele faz, até fica com trilhas mesmo na área que é reserva lá natural, onde eles são selvagens, tem os sulcos, né, as passagens por onde eles passam sempre. E isso é uma coisa que é até uma economia de energia, né, porque o cavalo ele precisa economizar a sua energia, né, porque se ele precisar fugir, ele tem que ter um pico de energia muito alto. Então, essa economia de energia, porque ele não precisa pensar no caminho que ele tem que fazer, ele já tem as trilhas, então ele vai sempre caminhando nas mesmas trilhas. Dificilmente ele vai abrir novas trilhas, né? Porque eles andam em grupos, em manadas, então eles já conhecem a área, eles vão sempre fazendo os mesmos percursos. E geralmente eles fazem os percursos em direção a pontos de água. Então, ele vai para um ponto de água, por exemplo, na área que o Jamie Jackson mapeou, eram dois pontos de água, e ele fazia esse mapeamento. E daí tem os pontos que ele vai vendo, que ele vai comendo um pouquinho, ele para em alguns locais para rolar na areia, né, socializar, e ele não come, assim, na natureza, o cavalo não come pasto, né, gramíneas, né, forrações. Ele come também muitos pequenos arbustos e algumas plantas que são árvores não tão altas, né? Então, o cavalo, ele evoluiu, ele cresceu de tamanho justamente para conseguir ter esse acesso a alimentos que estão mais altos, porque antes ele era bem menorzinho, né? E conforme foi diminuindo a questão da vegetação, né, que tinha das áreas, ele foi também evoluindo para isso. E aqui a gente tenta planejar áreas que a gente vai promover as três andaduras do cavalo, tanto a parte de galope, a parte de passo, né, trote,
as áreas de socialização, os pontos de alimentação, para fazer o cavalo estar sempre caminhando. Então, aqui a gente tem o redondel da Maiara, que é onde seria o futuro escritório, né, as baias hoje. Então, a gente tem, essa foi o primeiro estudo, depois a gente mudou. Então, a Maiara queria fazer uma área de lanchonete para os cavalos, então a gente posicionou num ponto que ele também fica fácil acesso, próximo aqui de quem vai fazer a manutenção, né, colocar ração e tudo mais. Sempre uma área de socialização próxima, alimentação de feno, e aqui esses verdinhos são os pontos de feno que a gente coloca. Então, por exemplo, áreas de galope, né? Se o cavalo for subir, que é um retão aqui, é legal ter um ponto de parada, porque se o cavalo não quiser caminhar, ele vai aqui, come e depois sai caminhando. Então, aqui um pico que ele pode galopar, uma reta comprida, áreas de socialização. E aqui a gente tem o que a gente implementa em todos os nossos projetos, que é a pista de propriocepção. A pista de propriocepção, elas são tipos de solos ali diferentes. A gente pode ter grama, pode ter areia, pode ter cascalho, pequenas rochas ali que não vão ser problema para o cavalo pisar, né? E essa pista de propriocepção, ela serve para o cavalo ter um estímulo diferente, tanto ao pisar, e ao pisar em pisos diferentes, ele começa a se perceber melhor. Então, ele foi muito usado para reabilitação de cavalos que tinham problemas de andadura, e ele também serve para melhorar a parte articular do cavalo, a parte de musculatura. Então, eu sempre indico, porque além de ser algo lúdico para o cavalo, é algo que vai fortalecer, vai melhorar, né, várias questões físicas, né, para os animais. Então, a gente tem aqui toda essa parte da trilha, e a gente tem aqui bifurcações, que eu acho que é importante sempre pensar em algumas bifurcações para o cavalo não ficar só numa coisa redonda ou quadrada, né, caminhando. Eu sempre indico formatos mais orgânicos do que reto e quadrado, porque cavalo na natureza ele se movimenta dessa forma, então vai ser mais familiarizado isso para ele. E aqui a Maiara tinha que uma ideia de ter duas baias separadas. Então eu indiquei para ela que a gente poderia ter pequenos circuitos para os cavalos que estão aqui na baia com solário, que eles poderiam também fazer isso. Daí depois a gente evoluiu e, e mudamos esse circuito. Aqui são as formas de apresentação, né? Que tem aqui o terreno, onde tem brejo, né? Essa aqui é uma apresentação mais gráfica, assim, só para visualizar melhor. E depois a gente evoluiu para trazer o abrigo mais perto ainda aqui, né, da área onde vai ter aqui, que já tem os piquetes, já tem aqui algumas árvores que são bacanas aqui para ter uma socialização e fica mais prático, né, Maiara, aqui para vocês no dia a dia, né? Não, sem dúvida, essa área, ela está uma localização que fica prático para o pessoal poder alimentar, para a gente ter o depósito fica super próximo. É uma área bem arborizada também, então é bem legal aí. E ela já tem também ela já está plana, né? Então também já facilita para fazer a construção, né? Sim, sim. Em realidade, a gente já tava medindo, fazendo as medições para construir o abrigo. O piquete eu vou reaproveitar. Eu vou só tirar a Sim, parte do meio, porque tá bem legal ali. A gente só vai ter que reformular, né? Deixar mais bonitinho, mas sim. a gente vai retirar, vai ficar bem legal. O abrigo vai ficar muito bom. Essa é sempre a ideia que a gente, né, tenta passar para o cliente, que é bom para minimizar custos, né? Então, aproveita o que já tem, né, que eu acho que é muito bacana. E daí aqui a gente diminuiu aqui a questão da parte individual, né? Tem uma área bastante de sombra aqui. A gente tinha sugerido de pôr cerqueiras aqui nesse ponto, que aqui é um depósito, né, de feno ali, de ração, né? E daí depois a gente evoluiu um pouquinho melhor
e esse aqui que foi o projeto finalizado, o circuito. Então, a gente tem aqui as pessoas que estão no redondel, elas conseguem, o que a Mayara comentou da visualização, que eles estão aqui se alimentando, aqui tem um bebedouro, né? Então, a gente pode ter um paisagismo aqui para proteger eles aqui na estrada. Daí tem a área aqui de socialização, que é como se fosse um areião, né? Áreas de alimentação, mais alimentação, e daí aqui a gente sugere para o cavalo não vir correndo, a gente tem aqui uma árvore também para fazer sombra, e para o cavalo não vir correndo aqui, de repente, né, estabanado, cair no lago, a gente tenta aqui fazer uma curva, que ele vai saber que aqui ele não vai poder vir correndo, ele já vai estar acostumado caminhando nesse circuito, então ele vai ou vir aqui a curva, ele diminui a velocidade, porque é uma descida, e daí ele vai com calma para a área do lago. E daí a gente tem áreas de enriquecimento alimentar, a parte daqui da pista de propriocepção, uma outra área aqui de socialização. A gente deixou a esterqueira aqui um pouco separada, a parte do abrigo aqui da lanchonete. E aqui o que que é importante também que a gente tem que pensar, né? A gente tem aqui uma plantação de feno, então tem que ter a parte dos portões para acesso e tem que ter área de manobra de caminhão, de trator, enfim. Então os portões que eles podem tanto a pessoa passar, né, como fechar a trilha. Então, por exemplo, num dia de tempestade, que vai estar, pode acontecer de estar alagado, então, aqui tem um portão que ele, tanto para acesso quanto para fechar a trilha. Aqui tem outro portão. Então, isso a gente consegue deixar os cavalos na parte mais alta. Ou se tiver, de repente, uma tempestade muito ruim, dá para, de repente, trazer todos os cavalos para cá e fechar com portões para cá. Então, esses portões, além dos acessos, a gente também prevê se precisar numa emergência, alguma coisa acontecer, dá para fechar e deixar isso, né, para os cavalos protegidos, né, Mayara? Exatamente. E uma outra coisa interessante das baias, né, que eu queria comentar, é por que que a gente fez dessa forma e por que que uma não tem uma área de Sim, convivência e a outra tem. Pelo seguinte, eu fiz essa baia pensando no meu garanhão. E é o que eu comentei com a Débora, né? O meu garanhão, ele não foi um garanhão que teve uma criação como um garanhão solto, um garanhão... Ele é um garanhão de alta performance, que grande parte da vida dele ficou em baia, infelizmente. Então, se eu pego e faço um piquete próximo do piquete mesmo colocando essa distância, mas que tenha uma, ele ia ficar, o risco dele se machucar ia ser muito grande. Então, o que que a gente pensou? Ele agora não tá lá, mas quando ele voltar, eu tenho um piquete acima, que é um piquete bem estruturado, onde ficam os sim. potros, né? Na verdade, na parte de cima a gente tem três bons piquetes, eles bem amplos, são piquetes de régua, de madeira, onde a gente vai colocar um choque, aí ele vai ser solto lá, porque ali ele fica isolado e não corre risco dele se machucar, porque ele é Sim. um produtor, né? E não está acostumado. Eu sei que existem garanhões que estão, mas para isso eles precisam crescer num ambiente assim, não dá para a gente pegar um cavalo que a vida inteira ficou dentro de uma baia E soltar. e É, simplesmente soltar. O risco de acontecer alguma é coisa, se trabalhado. machucar é muito, muito complicado, né? Dá para fazer essa inserção, mas essa inserção ela tem que ser feita aos poucos. Então, por isso que a gente optou em fazer essa alteração. E aí, esse piquete junto à baia ficou prégua que albina. E aí a gente deu uma pequena distância. E o dele também tem o dele é uma baia Solário. um solário, exatamente. Então, Tá. ele vai ter um momento dele tomar o sol dele, de ficar ali mais solto, solto mesmo, vai ficar no outro piquete. A gente optou por segurança dele mesmo. Sim, não, que é super importante. E você também futuramente vai fazer aqui um escritório, né, que vai separar esse espaço, né? Vai Uhum, ficar uma baia de um lado, outra do outro. E uhum, aqui já tem árvores muito frondosas, então que é bacana para um cavalo que é albino ficar numa área mais sombreada, né? uhum, Então isso que é muito bom. Aqui também a questão do abrigo, aqui uma socialização, também é uma área com bastante árvores, então são árvores que já fazem uma sombra grande, né, para essa região. uhum, E uma outra coisa importante aqui que a gente também tem que prever é acesso de emergência, acesso de caminhão, trator. Então, aqui tem a entrada principal, né? Então, a gente preveu aqui uma passagem, né?
que passe aqui até um caminhão para fazer entrega, ou de repente um caminhão de bombeiro, ou de repente uma ambulância, ou um trator, né? Que passe se precisar aqui um portão com acesso também aqui para a parte do lago. Aqui só para mostrando aqui as curvas de nível, né? Que daí quando tem construção, se vai ter uma. Aqui no caso da Maiara, não, porque ela já é meio plana, aqui onde tem um abrigo, né? Mas às vezes precisa passar para um engenheiro para fazer planejamento de terraplanagem, né? Porque vai, às vezes precisa fazer movimentação de terra. No caso aqui da Maiara, ela vai aumentar aqui a questão do lago. Então, alguém perguntou aqui do lago, né? Quando a gente faz lago para cavalo, os lagos artificiais no Brasil, a gente tem duas formas de fazer. Um é o natural, né, que a gente precisa promover questões que não vá acontecer de ter proliferação de mosquitos, né, de insetos que possam trazer doenças. Então, uma das formas que é o natural é com peixes, né? É um lago natural que vai ter peixes ali, algas ali para fazer todo o trabalho de filtrar, né, e oxigenação da água. Ou tem que ter daí um processo de filtragem artificial, que daí tem que ter como se fosse uma. Dá para fazer esses filtros embaixo da terra, assim, com um deck, né? Então tem que sempre pensar nisso. E daí depende da área, se já tem um lago natural, ele já fica ali com água, ou se não, daí ele tem que ser construído realmente. Então, o processo para fazer um lago artificial precisa prever ali questões de terraplanagem, né, tirar a terra, fazer ali uma forma para contenção daquela água, e daí se vai ser natural a questão da filtragem, da oxigenação, por conta da proliferação dos insetos, ou se vai ter cloro, que daí tem que fazer essa manutenção constante aí com produtos que são produtos químicos, né? Geralmente a quantidade não é tão grande, então tem lagos que são feitos dessa forma e a quantidade é pequena e ainda é possível para os cavalos, para os animais beberem aquela água. E tem muitos paddocks paradise no mundo, né, que o pessoal faz o lago e faz um lago até grande. Por quê? Porque gosta de entrar também no lago com os filhos, com a família, com os cavalos, né? E assim, eu vejo às vezes algum que a área não é tão grande e o lago, nossa, ele ocupa uma área grande, assim, o pessoal até aumenta a área, que é muito bacana de fazer e aproveita realmente com todo mundo, né? Uma pergunta, antes de você responder das algas, a Tina perguntou em relação à metragem dos corredores. Os corredores da trilha, a gente tem que pensar no porte do cavalo, né? Geralmente, os cavalos têm uma estatura mediana, aí 1,60 m de altura, 1,70 m. E as trilhas têm que prever que a quantidade, ela tem planejada pela quantidade de animais. Então, no caso da Maiara, né? 10, 12, podendo chegar no futuro aí a 20, a gente nunca sabe. Então, a gente tem que pensar que numa trilha, ali, o cavalo, eles sempre estão juntos. Dificilmente vai estar cada um num canto. Eles costumam andar em grupos, né? Ficar juntos. Então, às vezes, um sai galopando, o outro quer sair galopando também. Às vezes, um quer passar o outro. Então, a gente tem que prever que tem que ter esse espaço de passagem de um de outro e tem que prever que se um cavalo quiser virar e fazer a volta, tem que ter esse espaço. Então, o mínimo de trilha, assim, para qualquer tamanho de Paradise que a gente põe 3 metros, assim, se tem um, dois cavalos, 2,5 metros no máximo, assim. E no caso da Maiara, as trilhas têm espaços com até 5 metros, espaços bem maiores do que 3 metros. Então, sempre tem que prever. Por exemplo, aqui que tem que a gente fala que é para um incentivo para o cavalo andar mais rápido. O cavalo ele não gosta de se sentir afugentado, né? De se sentir num lugar apertado, pequeno, ele vai passar mais rápido. Então, aqui, para incentivar o passo mais rápido, a gente diminui um pouco, e aqui a gente tem 3,5 metros, se eu não me engano.
Então, tem a maioria aqui das passagens, eles estão com 4, 5 metros. Aqui acho que está com 5 metros. Aqui, que é a pista de propriocepção, que eles não vão passar galopando, eles vão passar devagar. Então, geralmente é mais para um cavalo passar por vez. Tem 3 metros. Então, a gente sempre tem que pensar conforme a quantidade de animais que tem, na propriedade. Aqui, como a gente monta aqui para passar, nesse caso, que era uma área muito grande, bem complicada, complexa, né? Então, cada quadradinho desse, para vocês terem uma ideia, tem 3 metros. Então, aqui a gente coloca assim para tentar facilitar na hora de fazer a implantação. E muitas vezes as áreas muito grandes, a implantação ela é feita por topógrafo também, que eles vão na área e eles marcam os pontos. Esse aqui é só a descrição do que tem, por exemplo, a área de pasto total, a gente faz esses cálculos, quanto tem de pasto, as trilhas, então a gente tem 7.750 metros quadrados de pasto, a área total do pasto mais trilhas, 13.430, e aqui mais ou menos o perímetro, que é o tamanho da trilha. Então ficou mais ou menos com 500 aí metros de comprimento, né? Tamanho do lago. E aqui é o projeto final com a ilustração, né? A gente sugere aqui algumas árvores para ter essa questão da insolação, de sombra. Tem algumas áreas, por exemplo, com obstáculos naturais, que a gente coloca para diminuir a velocidade, por exemplo. Então, o cavalo aqui, se ele está no lago, ele vai ter que escolher, ou ele volta e vai para cá, ou ele vem aqui para a pista de propriocepção, ou ele vem aqui para a área de obstáculos. E se ele estiver vindo nesse sentido, a mesma coisa. Ele, para chegar no lago, ele vai ter algumas dificuldades, que é justamente para tornar isso mais lúdico, né? E ser aí uma brincadeira também para o cavalo. Então, aqui, se ele vier correndo, vai chegar na área do abrigo, para ele não vir correndo, a gente coloca alguns obstáculos, alguns galhos naturais secos, né? E também para esse lado. Daí também aqui alguns obstáculos aqui para perto da área onde vai ter alimentação, bebedouro e algumas áreas livres para eles conseguirem galopar e esperamos, né? Aqui a gente depois demarca algumas áreas para fazer o detalhamento do projeto, que depois é entregue para o cliente, que a gente chama de projeto executivo, que isso a gente já mandou para a Maiara. Como é detalhe assim mais construtivo, ele não é tão bonito assim de ver, mas são as áreas que tem o tipo de piso que a gente indica, onde tem alimentação, para não cair o feno na areia e o cavalo comer essa areia, né, que é prejudicial para o animal. Daí tem aqui algumas perguntas. Existe algum problema de toxicidade das águas para os cavalos? Daí precisa ver com o veterinário e o paisagista que vai indicar aí, qual que vai ser a melhor solução, né? O pessoal que faz lago para piscina, eles têm ali toda uma nomenclatura deles, peixe que pode ter, peixe que não pode, então eles têm todo um estudo só sobre isso, né? Qual tipo de terreno em volta do lago para não ficar tomar atoleiro. Então, precisa fazer na parte de, por exemplo, aqui que a gente tem o lago, né? Como vai tirar a terra, essa terra que vai tirar em torno, ela vai colocar o entorno para aumentar esse nível, né? Que é o que eu falei da questão da terraplanagem. Então, a parte onde a gente tem a passagem do cavalo, ela tem que ser feito um trabalho de drenagem de solo, né? Ou, no caso, se for ter drenagem tubular também, para fazer, deixar essa pista sempre o mais seco possível. Então, como eu falei, se tiver muita chuva, tem a possibilidade de fechar para não ficar aqui tudo enlameado. Então, a ideia é ter todo um trabalho de camadas de drenagem que tem que ter tudo ser feito, né? Para você ter ali camada de brita, é, agora não lembro os nomes de cascalho, tem areia e tem a manta que vai entre uma e outra.
Então, isso tudo na hora do projeto, a gente detalha tudo certinho para o cliente, mas precisa ter para não ficar, que o cavalo não pode ficar andando no local de lama ou área muito molhada. Alguma profundidade ideal ou não? Então, o lago ele vai depender muito do cliente. Se o cliente quer que o cavalo nade, tem que ser um lago mais profundo do que a altura de cernelha maior do cavalo. Então, se o cavalo tem aí 1,5 metro de cernelha, pelo menos 1,60 m de profundidade em algumas áreas para o cavalo nadar. Só que a gente tem que pensar que na hora de fazer um lago, o cavalo ele é grande, né? Bem grande e precisa ter um espaço que ele vai tanto nadar quanto ele vai depois caminhar para sair dessa água. O cavalo tem um peso, então a gente não pode fazer uma rampa íngreme. E também, se o cliente quiser que tenha areia, tem que ser um desnível bem suave, porque senão essa areia depois vai toda para o fundo do lago. Então, tem várias questões. Para fazer lago, ele é um projeto assim, bem específico, bem complexo. O percurso tem mais ou menos 550 metros, de comprimento. Tem mais alguma coisa que eu não falei, Mayara, que você queira acrescentar? Não, tá perfeito. Acho que essas questões do lago, da pista também, proprioceptiva, não sei se você chegou a comentar, eu acho que é bem interessante, né? Sim, falei da questão dos pisos diferentes, né, da Uhum. questão articular, que é muito legal. Muito E bacana. nas áreas de alimentação, aqui vocês estão vendo que está um pouquinho cinza aqui, né? Porque como a trilha, a gente tem ali uma mistura de cascalho, de areia, de pedrisco, tem um tipo de pedrisco específico que não pode ser pontiagudo, né, ou muito áspero para não estragar o casco do cavalo, mas que promova ali um casqueamento natural. Só que na área de alimentação, sempre indico aí um piso drenante, pode ser de concreto ou de borracha, que o cavalo está comendo, se o feno cai no chão, ele pode pegar e não vir areia, né? Então, você precisa estar sempre bem cuidado e ter uma área ali para o cavalo não ter problema com areia. Acho que é isso, né? Deixa eu- então, acho que é isso, né? Falar que os projetos que a gente projeta especialmente para apaixonados por cavalos, por apaixonados, né, especializados. Então, tem bastante estudo na hora de a gente desenvolver um projeto. Se você pode sonhar, a gente pode projetar. Então, sempre a ideia é proporcionar a vocês, clientes, né, uma ótima experiência. E eu espero que muitos outros Paddocks Paradises possam vir aí por esse Brasil e promover o bem-estar aí para os clientes, né? Sem dúvida, aí pros cavalos, né, gente? Porque eu tô Sim, alucinada para vê-las correndo e utilizando. nesse momento ali. Vai ser maravilhoso para todo mundo, né? Vai ser realmente uma experiência incrível, não só para nós, né, Sim, proprietários, mas para o próprio. E não só isso também, sabe? Até uma questão, no meu caso, por exemplo, vai virar uma questão educacional também, né? De mostrar sim, até para os alunos essa importância, como que o cavalo vive na natureza, é, a importância dele estar solto, que tudo bem o pelo dele não tá tão bonito que nem um cavalo de baia, né? O é, importante é estar saudável. Então, esses detalhes eu acho que vai ser um diferencial para todo mundo, né? E principalmente para os cavalos. sim. Não, e eu tenho até procurado